Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é mais um podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram estrategicamente elaboradas para direcionar respostas dos nossos convidados, que revelam um passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Bora para a mentoria. Hoje a gente encerra o ciclo dos 6 episódios que compõem, ao meu ver, uma máquina de vendas em qualquer negócio, em qualquer empresa, como implementar uma máquina de vendas, um processo de vendas eficiente para que você consiga ter um time que performe entregando até 20 vezes mais resultados. Então, relembrando, no primeiro episódio falamos sobre cultura organizacional, como criar uma cultura organizacional voltada para vendas. No segundo episódio falamos de recrutamento e seleção de profissionais de alto desempenho. Depois, no terceiro episódio, falamos de processo de vendas, como estruturar um playbook, um manual, para que seu time possa ter ali um passo a passo, e tornar os seus resultados previsíveis. No quarto episódio, falamos de liderança, como liderar times de alto desempenho, porque se eu tenho times de alto desempenho de vendas, eu preciso ter um líder de alto desempenho. No quinto episódio, falamos de KPIs, indicadores-chave de performance. Quais indicadores eu preciso gerenciar a fim de obter melhores resultados? E esse é o último episódio, onde nós vamos falar de marketing, uma ferramenta muito importante para quem busca ter aí grandes resultados e fechando aí a nossa máquina de vendas. Claro que esses são os principais pilares, Dentro disso pode-se desdobrar outras áreas, mas esses são o que eu acredito ser os 6 pilares fundamentais para quem quer implementar uma máquina de vendas dentro da sua organização. E esse é um assunto importantíssimo, José? Porque hoje eu acho que marketing, se ele não tiver inserido ali dentro do negócio, a probabilidade de dar errado é muito grande, Mas afinal, José, o que é marketing? Legal! Parece uma pergunta tão simples, Mas tem alguns desdobramentos, são entendimentos diferentes, então eu vou colocar o meu entendimento. Vamos deixar bem claro, que não existe verdade absoluta, mas é a minha percepção sobre o que é marketing. Trouxe aqui anotadinho, para não esquecer nada. Perfeito. Levei um tempo refletindo sobre isso. Como eu consigo explicar para as pessoas que, dentro do meu conhecimento, o que eu acredito ser o marketing. Marketing, para mim, é a arte de você combinar a estratégia, a experiência para gerar percepção de valor dentro de uma organização. O marketing é responsável por criar o como e depois dividir isso em tarefas de execução que levam ao resultado. Talvez tenha ficado um pouquinho complexo, mas eu vou... É quase uma poesia. Pois é, você viu que eu levei muito tempo para fazer isso daqui. Realmente ficou bem poético, mas eu vou explicar, Porque às vezes não ficou muito claro. Mas é que é bem complexo mesmo. E eu acho que é importante a gente já falar aqui qual que é a importância do marketing dentro de uma empresa. Legal, muito bom. Uma estratégia de marketing bem executada, e quando a gente fala de marketing, existem vários departamentos. Por exemplo, aquele sininho que coloca na empresa toda vez que faz uma venda, isso já é uma estratégia de marketing, Tem dentro do marketing, ou endomarketing, o endomarketing é que você trabalha dentro da sua organização, com seu time, com seus colaboradores. Porém, no episódio, aqui a gente vai focar em estratégias de marketing que direcione as pessoas a fazer mais vendas, Que esse é o objetivo da série que a gente montou de 6 episódios, que é a máquina de vendas, como gerar resultados previsíveis, 20 vezes maiores. Então, a gente vai mostrar como estratégia de marketing pode ajudar o empreendedor, as pessoas que estão aí, que têm o seu negócio, a performar melhor, a ter melhores resultados. Uma boa estratégia de marketing faz com que os vendedores tirem pedido. Seria basicamente isso. Tem um exemplo, a gente entrevistou recentemente o Alan Barros, que é da Acelera aí, tem um dos maiores grupos, do grupo eDreams, que é um dos maiores grupos de comunicação do país. Ele foi responsável por criar aquela campanha Quer Pagar Quanto? Olha que interessante. E ele contou lá pra gente, não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês têm que assistir esse episódio que vai ao ar muito em breve. Mas, basicamente, qual que é a parte importante?
Que ele, como sendo do marketing, muitas vezes um erro que eu vejo as pessoas cometerem, tá? E para quem está nos ouvindo que tem o seu departamento de marketing, é se afastar da operação. Lá da ponta, sabe? Descer na operação para entender as dores do cliente, o que gera percepção de valor. Só que ele fez uma coisa muito inteligente. Ele percebeu que dentre todos os vendedores que existiam na Casa Bahia, na época, esse cara era o que mais vendia. E ele vendia, tipo, 2 vezes mais que o segundo colocado. E ele falou assim, rapaz, o que o Zé faz para vender o que ele vende? Olha só, ele foi lá para a operação, para o balcão e ficou observando esse cara trabalhar. E aí ele percebeu que, né, primeiramente ele atendia ali 3 pessoas ao mesmo tempo, o que aumentava o volume de trabalho, e ele saía pegando o documento das pessoas como uma forma de reter a pessoa dentro da loja, né, falando, olha, me dá o seu documento aqui que eu já vou agilizar o teu cadastro. Só que ele percebeu que muitas pessoas acabavam demorando para serem atendidas, e com isso a pessoa ficava irritada, falava, vou embora, tá demorando muito. Aí ele falava assim, tá, mas você me disse que você queria comprar um fogão, né? Quer pagar quanto nesse fogão? Aí a pessoa fala, opa, como assim quer pagar quanto? Fica aí sentado que eu estou terminando o atendimento e a gente já volta a falar. Então o que ele fez ali? Primeiro que ele criou um gatilho muito forte, né, para reter a pessoa dentro da loja, mas isso fez com que essa simples estratégia que saiu da cabeça de um vendedor fez com que ele vendesse muito mais do que outros vendedores. Aí qual foi a grande sacada do Alan? Ele falou, caramba, isso daqui tem um valor absurdo. Como eu consigo distribuir isso em massa, né, para escalar em massa? Então, olha a importância do marketing dentro de uma organização. Aí, o que ele fez? Ele levou isso internamente para a agência, montaram uma estratégia, né? Lembra que eu falei? O marketing ele se preocupa com como. Como nós vamos fazer nossos vendedores vender mais? Como nós vamos gerar percepção de valor na cabeça dos nossos clientes? Como nós vamos criar gatilhos que façam o cliente a tomar uma decisão pelo nosso produto. E depois isso vem sendo desdobrado em outras categorias, são tarefas que vão ser executadas por uma organização. Então, nesse caso, nós estamos falando o quê? Nós vamos falar mais de prospecção. Prospecção entra dentro do braço estratégico do marketing. Tá? Então, o marketing ele é responsável pelo como e depois vem a parte da execução, né? E aí se desdobra em várias estratégias. Então, o que ele fez? Ele levou isso a nível nacional, né? Encontrou um modelo lá que teve muita sinergia com o produto, com a campanha, e foi um sucesso, foi um estouro. A Casas Bahia passou a liderar não só alguns departamentos, né? Ela liderou quase que todos os departamentos, né? Porque dentro da Casas Bahia você tem várias lojas de departamentos, e foi um sucesso absurdo. Então, isso é um exemplo clássico de que como o marketing, né, se for utilizado de forma estratégica, de forma inteligente, pode alavancar e muito os resultados de uma empresa. Outro ponto muito importante, Karen, é dividir o marketing em 2 fases, tá? E isso é uma percepção que eu tenho, que eu quero compartilhar porque eu acho muito importante. Você tem um marketing de resposta direta e você tem um marketing de brand. Qual que é a grande diferença entre os dois? Eu vou explicar cada um deles. O marketing de resposta direta são estratégias que você cria a fim de obter uma resposta direta de uma determinada ação. Então, por exemplo, eu fiz uma campanha, investi R$100, voltou R$300, é um marketing de resposta direta. Então, são estratégias que eu busco para ter um retorno imediato. Em outras palavras, seriam estratégias de curto prazo, de curto, médio prazo. E que você consegue medir, mensurar, que é tangível. Branding são aquelas estratégias de longo prazo, onde você vai criar o brand, nada mais é que você gerar valor para a sua marca. Se eu falar aqui slogan de algumas marcas, com certeza você vai já associar isso a uma marca. Você fala assim, te dá asas. Red Bull, por exemplo. Um exemplo prático. Então, assim, dentro de branding, você vai construindo o valor em cima da marca para que no futuro isso tenha muito peso. A pessoa, na hora de tomar uma decisão, ela já vai lembrar, a primeira coisa que ela vai lembrar do seu produto. E tem algumas empresas que fazem isso tão bem que as pessoas acabam achando que o produto é a marca. Então, por exemplo, quando você fala assim, vai lá no supermercado e compra um Bombril para mim lavar a louça.
Mas você estava querendo comprar um Bombril, é que você acha que o Bombril é o produto, certo? Mas não é, esponja de aço, né? Você vai no mercado, compra para mim um Presto Barba ou um Gillette. É assim que a gente fala? Uhum. Na verdade é o quê? Um aparelho de barbear. Nós temos alguns produtos que você não vai saber nem o nome do produto, mas você vai saber a marca. Total. De tão engraçado que é. Isso é brand. Você criou uma força na sua marca onde as pessoas instantaneamente lembram do seu produto. Só que tem um ponto interessante. Branding é importante, mas geralmente é feito por empresas que já estão consolidadas, grandes empresas, multinacionais. E o pequeno? Quem está começando pequeno, médio, eu direcionaria a maior parte dos esforços em marketing de resposta direta. E quando a empresa estiver já estabelecida, for uma empresa maior, você começa esse trabalho, você pode ir invertendo um pouquinho e colocando mais esforço em branding. Então, quem está iniciando agora, quem é pequeno, médio, tem que investir em estratégias com seu marketing, criar estratégias que geram... uma resposta direta. Uma resposta direta, que você consiga medir, que é tangível. Porque o brand, ele é o quê? Intangível. Você vai conseguir medir isso, ver, na verdade, um aumento nos resultados no longo prazo, né? Mas marketing de brand, você nunca consegue, de fato, medir o quanto de eu estar sendo... investindo na minha marca para ela ser conhecida, está me retornando. Uhum. Né? Então é um trabalho mais de longo prazo mesmo. Legal. Ô, José, e dentro do marketing, uma das estratégias é a prospecção. Vamos tratar um pouquinho sobre os canais de prospecção que o marketing pode oferecer para uma empresa? Legal, muito bom. Vamos lá. Então, assim, meu departamento de marketing montou uma estratégia para prospectar e trazer novos clientes. Uhum. Eu quero trabalhar aqui muito forte a prospecção ativa. Porque você tem a prospecção ativa e você tem a prospecção passiva. Eu nunca gostei da prospecção passiva, que é aquela que você espera o cliente vir até você. Eu gosto mais daquela onde nós buscamos o cliente, nós vamos até o cliente. Claro, os resultados vão ser melhores. Essa é uma estratégia que a gente chama de outbound, tá? De prospectar o cliente ativamente. E a estratégia de prospecção passiva seria a estratégia de inbound, você receber esses clientes, esses leads, seja qual for o canal que você está utilizando. Então aqui eu quero focar mais em estratégias outbound, prospecção ativa, que é a nossa especialidade, mas também vou citar um exemplo de uma estratégia inbound que funciona muito, está em alta e que pode trazer excelentes resultados, até porque eu não acho que as estratégias elas são excludentes, elas são complementares. Você pode ter uma estratégia inbound e outbound, tá bom? Bom, primeira estratégia de marketing visando resultados em prospecção seria o teu mercado X. A gente chama de mercado X. O que é o mercado X? São aquelas pessoas que eu conheço no meu dia a dia, são amigos, familiares, parentes, e aquelas pessoas que eu crio relacionamento diariamente. Então, é muito mais fácil a gente vender para quem? Para quem já nos conhece. Então, essa é a estratégia número 1. Depois a gente tem o quê? A estratégia número 2, que seriam as recomendações. Recomendações, ela faz com que a sua receita se torne previsível a partir do momento que você tenha uma metodologia de prospectar ativamente, de pedir recomendações ativamente. Então, no final de uma visita, você vai pedir essas recomendações e isso acaba, se você fizer bem feito, acaba se tornando exponencial. Né? Porque, imagina, cada pessoa que você visita te indica 10 pessoas. Poxa, se você visitou 10 pessoas naquela semana, você tem 100 novos nomes para você ligar, trabalhar, e como foi alguém que indicou, a tua taxa de êxito é muito maior. Sim. Tá? Então, esse seria uma segunda grande estratégia que o marketing tem que trabalhar dentro de uma organização a fim de conseguir ter um funil de gerar demanda para que os seus vendedores consigam ter ali várias oportunidades. Depois do marketing de recomendação, nós temos o marketing de indicações. Qual que é a diferença? A diferença é que as recomendações eu obtive no momento que eu fiz a visita, certo? Peguei ali 10 nomes. Só que essa pessoa muitas vezes não conhece só 10 pessoas. Na verdade, na maioria das vezes, né? Conhece 50, 100, 1000 pessoas, principalmente aquelas pessoas que são mais influentes. Então, como eu crio um incentivo a fim de obter mais recomendações daquelas pessoas que já me indicaram algumas pessoas? Então, eu vou colocar um incentivo, né? E aí a gente entra aqui na estratégia do marketing de indicações. Para falar desse tema, a gente vai trazer um convidado especial que é o maior especialista do Brasil
em marketing de indicações, que é o Rodrigo Noll, parceiraço lá do G4 Club, um grupo de empresários que a gente participa. E a gente trouxe ele porque é um tema muito, muito relevante. Mas, basicamente, o marketing de indicação, ele consiste em você criar... primeiramente, você precisa fazer uma pesquisa com a sua base, para entender o que o seu cliente gostaria de ganhar. Porque aquilo que você acha que ele gostaria de ganhar, às vezes não é o que ele gostaria de ganhar. Pô, você quer pontos para trocar por um produto? Não, eu gostaria de uma remuneração financeira? Exemplo. Então, essa resposta, quem vai ter é o seu cliente. Fez a pesquisa com a base, aí você vai criar a regra do programa. Então, você vai falar, bom, para cada compra que ele faz, ele ganha X, eu ganho Y, que isso daí vai retornar para ele um determinado benefício. Isso estruturado, você vai para o próximo passo, que é o quê? Comunicar sua base de clientes do programa. E isso tem que ser feito em todos os momentos de interação com o cliente. Então, por exemplo, se você tem um restaurante, o cliente chega, você fala do programa de fidelidade. No dia seguinte, você fala do programa de fidelidade. No dia seguinte, você fala do programa de fidelidade. Isso tem que estar no processo da venda. No nosso caso, por exemplo, o cliente fala assim, poxa, eu esqueci de pagar um boleto. Pode me mandar o boleto? Aí o sucesso do cliente vai mandar um boleto para o cliente e no final da mensagem, seja por WhatsApp, e-mail, vai colocar um texto ali. Você já conhece nosso programa de indicação, onde você pode ganhar X, Y, Z? Recomende seus amigos, familiares e tenha acesso a esse benefício. Você vai fazer isso todas as vezes que você tiver interação com esse cliente. Vai chegar uma hora, né? Aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O cara vai perguntar assim, tá, o que é esse programa de recomendação? Pronto. De indicação, no caso, né? Então, a base de um programa de indicação bem sucedido, essas são as bases, só para dar um insight para a galera, tá? E aí, depois do marketing de indicações, nós temos um canal que eu gosto muito, que seria ambientes para você desenvolver network, para você desenvolver novos relacionamentos, que vão ser seu novo mercado X. Cursos, eventos, mentorias, palestras. O grupo de Mastermind está muito alto, tem vários grupos aí de Mastermind. Então, assim, e onde que eu vou? Olha por que eu gosto muito desse canal. Porque você pode unir o útil ao agradável. Vamos lá. Dentro desse canal, você pode acontecer 3 coisas. Primeiro, eu vou buscar um curso, uma mentoria, um grupo de Mastermind, porque eu preciso me desenvolver, seja como gestor, seja como pessoa, etc., dentro da área que você está inserido. O segundo benefício é que eu vou desenvolver o quê? Network, porque eu participo de uma comunidade. Se eu participo de uma comunidade, logo eu gero network. E network a gente sabe que é a chave para o sucesso. Também tivemos o Johnny Martins, que é um dos maiores especialistas em construir relacionamentos, network. Hoje, a empresa dele, que é a Serac, tem os maiores players do Brasil, os maiores influencers do Brasil, são clientes dele. E ele conta no podcast, né, qual a estratégia que ele utiliza. Ele conta um passo a passo, a receita de sucesso dele para desenvolver relacionamentos. Então, depois dessa aula do Johnny, você vai aprender a construir relacionamento com quem você quiser. Ele mostra que é possível. Então, vamos lá. Seguindo aqui para não perder a linha de raciocínio. Então, o segundo pilar é isso, né? Porque eu gosto desse canal. Porque você desenvolve network. Network é tudo. Por quê? Porque muitas vezes uma dica, um insight que você tem faz você economizar anos, né? E isso é o mais valioso. E terceiro, olha só, acaba sendo consequência a venda. O problema desse canal é que as pessoas entram e já acham que tem que sair vendendo. Não adianta, não funciona dessa forma. Então você entra com o objetivo de se desenvolver, de crescer, estabelece network e, claro, a venda acaba se tornando consequência. Marketing de resposta direta. Por exemplo, quanto que eu investi nesse curso? 5 mil. Tá, criei network, me desenvolvi, mas quanto que eu consegui extrair desse canal? 20 mil, por exemplo. Olha que legal. Então, gosto muito desse canal na estratégia de outbound. Um outro canal, hobbies, né? Quem gosta de praticar esportes, por exemplo. Tá inserir dentro de um grupo de pedal, crossfit, poker, num clube, numa associação. Tem vários, né? Tem várias maneiras. Tênis, golfe. É uma maneira de você também estar se relacionando com pessoas ligadas a uma prática esportiva. Além do que isso vai fazer bem para a sua saúde, para a sua autoestima. Então, é um canal que eu gosto bastante também. Outro canal, Outbound, né, de prospecção ativa, deixei tudo anotado aqui para não esquecer de nada, seria uma parceria chaves. O que são parcerias chaves? Aqui tem 2 formas.
Você tem a parceria chaves com empresas e você tem parceria chaves com pessoas. Então, vamos pegar aqui um exemplo de empresas. Então, a gente trabalha no ramo de investimentos. Vamos imaginar que eu queira fazer... Não, vamos fazer diferente. Um nutricionista. Ele poderia fazer uma parceria com quem a fim de obter mais clientes? Poxa, com, por exemplo, uma academia. Né? Poderia ser com uma academia, poderia ser... E quem tem, por exemplo, uma loja de suplementos? Também poderia fazer parceria com a academia, com a clínica de estética, com uma nutricionista. Então, perceba, você vai entender qual empresas tem sinergia com o seu produto, que tem o mesmo ICP que o seu. O que é o ICP? Perfil de cliente ideal. Nós compartilhamos o mesmo cliente, mas nós não somos concorrentes. Então, o que eu faço? Uma parceria. Vamos trocar base. Eu vou te passar os meus clientes, você vai me passar os seus clientes e acaba sendo uma troca ali boa para ambas as partes. Então, gosto muito do conceito de parceria com empresas que estejam inseridas dentro, que vocês compartilham do mesmo ICP. Além da parceria-chave com empresas, você tem parceria-chaves com pessoas mesmo, pessoa física. Então, por exemplo, imagina aquela pessoa que é presidente de um grupo de empresários específico. E aí você conversa com essa pessoa, eu gostaria de fazer uma parceria, o teu público, essas pessoas aqui têm sinergia com o meu produto. Claro que você vai mostrar o benefício que esse produto vai ter com essas pessoas e como você consegue também colocar um incentivo para que esse, por exemplo, presidente desse grupo seja de alguma forma remunerado ou ele tem algum benefício por fazer essa parceria contigo. Então isso seria uma parceria com pessoas que são influentes, pessoas que conhecem muitas pessoas que são o seu ICP, né? O perfil de cliente ideal. Então eu gosto bastante também de parcerias. E aí aqui nós temos uma outra estratégia que é um pouquinho mais fria, que é através de um profissional que a gente chama de BDR. O que é o BDR? Ele é o profissional que faz prospecção ativamente por vários canais, seja telefonando, seja através do LinkedIn, do Instagram. Então ele é responsável em gerar essa demanda de forma a alimentar o seu time comercial para que você consiga ter mais oportunidades. É geração de demanda mesmo, tá? Que esse profissional acaba fazendo. Então, funciona também, é uma estratégia, acaba sendo um canal de prospecção ativa, né? Fazer isso de forma ativa. E hoje as grandes organizações estão quebrando a sua venda com vários profissionais. Antigamente a gente conhecia aquele profissional que fazia tudo. Hoje é dividido em pelo menos 4 áreas fundamentais. O BDR, o que é o BDR? Responsável por prospectar e encontrar novas oportunidades. Depois você tem o que? O SDR. O que é o SDR? É aquela pessoa que é o pré-vendedor. Ele vai qualificar essas oportunidades, esses leads, a fim de entregar para o closer, que é o vendedor, mais qualificado, praticamente pronto, com todas as informações que ele precisa para fechar o negócio, que é o terceiro pilar do departamento comercial, que é o closer. O closer é aquele cara que é bom de fechamento. Ele vai para cima, ele gosta de fechar a proposta. E aí depois isso acaba vindo para um quarto profissional, que é o farm. O farm é geralmente aquela pessoa que cuida do relacionamento com a carteira, a fim de buscar a satisfação do cliente e também obter novas recomendações e fazer com que esse cliente continue dentro da empresa comprando outros produtos, fazendo um upsell. Então ele vai cuidar do relacionamento com o cliente. Mas olha que interessante, nós temos a venda sendo dividida em 4 etapas. Por que isso é importante? Porque você coloca a pessoa para fazer aquilo que ela é melhor. O closer, às vezes ele gosta de fechar, mas ele detesta cuidar da carteira. Se você coloca esse cara para fazer isso, você não vai estar extraindo o melhor dele. Às vezes você pega uma pessoa que tem uma habilidade nata de criar novas oportunidades, mas ela não gosta de fechar com o cliente, ela não quer fazer a apresentação do produto, ela só quer criar novas conexões. Então, dividindo a venda dessa forma, você pode extrair o melhor do seu time. Por último, nós temos a estratégia inbound, que eu disse que é a estratégia que eu gosto muito. Elas não são excludentes, são complementares, que é o marketing digital. O marketing digital hoje está muito em alta, então tem muitas oportunidades. A primeira oportunidade que você tem através do marketing digital são campanhas que você estrutura, com o seu time de marketing, estratégias, pelo Google Ads, pelo Face Ads. Então vamos lá, Google. Geralmente eu vou para o Google quando eu já sei o que o meu cliente está procurando. Vou dar um exemplo. Você é dono de uma desentupidora.
E aí, pô, a gente mora aqui em Maringá. Qual que seria a palavra-chave que as pessoas buscam no Google na hora que dá merda? Literalmente. Desentupidor em Maringá. Exatamente. Então eu compro essa palavra e aí a minha chance de êxito é enorme. Até porque quem busca desentupidor é porque o negócio já está numa situação crítica. Né? Por isso que é uma palavra muito cara no Google, mas vamos lá, é CAC versus ROI. Você tem que calcular quanto custou, quanto retornou. Mas olha que interessante. Quando eu invisto no Google, quando eu sei o que o meu cliente está procurando. Agora, quando eu invisto no Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Quando eu conheço o perfil do meu cliente. Então, por exemplo, meu produto que eu trabalho é para médicos especialistas em cardiologia. Né? São cardiologistas. Com idade geralmente tem idade entre 30 a 45 anos. Olha só, você tem um perfil muito claro. E essas informações você tem na rede social, Instagram, Facebook, ele te traz, porque na hora de fazer as campanhas, ele pede para você definir qual seria a especialidade da pessoa, profissão, renda, o segmento. O sexo que a pessoa é muito atua, mais específico. O sexo, exato, é muito mais específico. E aí você consegue montar uma campanha mais assertiva. Tá? Então eu estou dando aqui uma dica rápida. Agora, significa que eu não posso investir no Google porque eu sei qual é o perfil do meu cliente? Não. Eu estou dizendo que assim, as estratégias muitas vezes elas são complementares. Mas tem um canal que vai funcionar mais e tem um canal que vai funcionar menos. Então essa acaba sendo aí uma dica para você direcionar a maior parte da sua verba, dos seus esforços, num canal que faça mais sentido para o seu ICP, né? Para o seu perfil de cliente ideal. Uma recomendação, cara, que eu queria deixar de um livro é o Traction, né? Ele chama Tração. São dos autores Gabriel Einberg e Justin Mares. Né? Não sei se está correta a pronúncia, mas é isso. É um livro da capinha cinza, onde eles explicam vários canais. São mais de 20 canais que você pode utilizar para gerar demanda e aumentar aí as suas receitas. Aqui eu coloquei, ao que o meu ver, são as principais, são as mais efetivas, até porque a gente validou cada uma delas. E hoje também um outro canal que está muito em alta são através dos influencers, né? Uhum. Aquela pessoa que tem uma determinada autoridade. Às vezes ela não é a pessoa que mais conhece sobre aquele assunto, mas é a pessoa que é mais conhecida. Então ela tem mais autoridade. Se você faz uma campanha aí se utilizando de influenciadores, né? E não precisa ser grandes influenciadores, até porque os grandes influenciadores tendem a ter um engajamento menor. Você pode fazer isso através de vários pequenos influenciadores com 10 mil seguidores, 20 mil, 30 mil, que talvez o seu resultado acabe se tornando mais efetivo. Que legal. E, José, qual dica você daria para os empreendedores que estão entrando nesse universo de marketing digital? Você diria que seria o ideal ter um time de marketing para desenvolver uma estratégia assertiva para esse profissional? Bom, se você vai montar um time hoje, ele exige vários profissionais dentro do mesmo time de marketing. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com marketing digital, uma estratégia inbound. Uhum. Bom, você vai precisar de um gestor de tráfego, que é aquela pessoa responsável por distribuir as campanhas para vários canais, né? Vamos colocar aqui no Instagram, no Facebook, no TikTok, etc. Ele que faz a gestão desse tráfego. Você vai precisar de um bom copyright. O que é um copyright? Ele é um profissional responsável em criar textos persuasivos, né, que desperte o interesse na pessoa instantaneamente. Então esse profissional é muito importante dentro de uma estratégia de marketing. Depois você tem ali aquela pessoa que é o arte finalista, que é aquela parte bonita que você vê da artezinha, né, com uma imagem, com texto. Esse é o arte finalista. Você tem também o social media, que é o que faz a administração, a gestão das redes sociais, comentários de clientes, responde clientes. Uhum. Tem que postar 3 artes todos os dias, ele que vai fazer as postagens. Então o social media ele cuida da gestão das redes sociais. E por último você tem o especialista em growth. O que é o growth? É aquele profissional que olha para os dados. Ele testa o tempo inteiro. Ele olha, por exemplo, para as campanhas e fala, cara, se a gente trocar esse botão vermelho pelo botão verde, vamos ver se aumenta a conversão. Poxa, aumentou a conversão. Legal. Ele fica o tempo todo buscando maneira de otimizar as estratégias de marketing como um todo. Então esse profissional ele é muito importante, porque às vezes é um detalhe
que ele corrige, ele faz o teu custo de aquisição de cliente cair pela metade, ele consegue fazer a tua taxa de conversão triplicar. Muito importante ter um profissional de growth dentro de uma organização. Claro que para quem está começando, você não vai conseguir ter um time tão grande assim, né? Um pequeno empresário, médio, dentro da tua empresa. E aí vem uma outra pergunta. Eu posso terceirizar o meu serviço de marketing? Olha só, no início, isso é um grande erro que nós cometemos, né? Que muitos empreendedores cometem. Um dos Que eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo a gente agora vão se identificar com isso. E não só pequenos e médios. Já vi grandes empresários, todos que eu fui visitar, frustrados com empresas, com agências de marketing. Por quê? Porque eles terceirizam a estratégia do seu negócio para uma agência que cuida de 50 empresas, por exemplo, dos mais variados segmentos. Então o cara cuida desde uma açougue, uma padaria, um restaurante, uma farmácia, uma empresa de investimentos. Esse profissional, ele não está respirando o dia a dia do teu negócio. E ninguém conhece melhor o negócio do empreendedor do que ele mesmo. Então se você vai terceirizar, primeiro que você não terceiriza aquilo que é core do teu negócio. O que é core? Core business. Poxa, o meu negócio, 90% da receita vem se eu tiver uma boa estratégia de marketing. Então você precisa ter esse time internamente. Não consigo ter esse time internamente. Ok, então você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar custo. Só que você vai fazer o seguinte, você vai terceirizar a parte operacional. A parte estratégica, você precisa construir junto com o dono da agência. Qual é a estratégia? O teu conhecimento sobre o teu produto, o teu negócio, baseado no conhecimento da agência, de distribuir essa informação, de colocar isso em forma de campanha, a tua chance de êxito vai ser muito maior. Então não cometa o erro de terceirizar a estratégia do teu negócio para uma agência de marketing, porque você vai se frustrar, e é o que eu vejo todos os dias, e a gente cometeu esse mesmo erro, tá? Então eu sei, aquela história onde eu errei, você não precisa errar. Então no início, você pode terceirizar sim a parte de operação, só que não terceiriza a estratégia. E depois, claro que você vai ganhando corpo, o ideal é que você monte esse time internamente. Se você quiser escalar e ter grandes resultados, você vai precisar trazer esse time interno. Que bate-papo, hein? Muito bom, né? Ficou muito bom. Foi muito legal, muito legal. É bom a gente compartilhar um pouco onde a gente errou, onde a gente está acertando, né, para que as pessoas consigam também errar menos, acertar mais e ter resultados exponenciais de forma mais rápida, consigam conquistar os seus objetivos. E esse é um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar seu portfólio, construir patrimônio para gerar renda, para que no futuro você trabalhe por opção, não mais por necessidade, a Monteiro desenvolveu uma estratégia através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem a opção de realizar um ganho de capital, ou seja, você vai comercializar sua cota após a contemplação e você para de pagar parcelas, obtém um lucro e pode reinvestir novamente. A segunda forma é investindo no mercado imobiliário, sem a necessidade de descapitalizar. Você vai ter acesso, após a contemplação, a uma carta de crédito com custo muito barato, compra um imóvel, aluga esse imóvel, o valor do aluguel vai cobrir a sua parcela e depois de um período você vai ter aí um ativo, um patrimônio gerando renda vitalícia ao qual você descapitalizou muito pouco. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Se você não gostou, também não tem problema nenhum, manda para sua sogra, para o seu sogro, que eu tenho certeza que eles vão perder ali uns 20 minutinhos ali ouvindo esse podcast. Você vai ter 20 minutos de sossego. Aproveite também para me seguir nas redes sociais, oliveira.jussiel. @KarenHassi. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Valeu galera. Tchau.